Em 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira Coríntios, capítulo 10. Os versos foram os versos lidos da liturgia da igreja, versos de 14 a 22. Irmãos, nós estamos retornando aqui mais uma vez à carta de Paulo na série de exposições bíblicas, a carta de Paulo a Coríntios. Queremos nesta noite dar continuidade àquilo que nós já temos ouvido e aprendido desta carta preciosa. Mas antes eu quero novamente trazer a vocês o lembrete do contexto desta carta, como Paulo escreve esta carta, por que ele escreve esta carta e quais os problemas que ele encontra nesta carta, que nós encontramos na carta como um todo. No capítulo 1, Paulo ele começa a sua carta mostrando que ele é apóstolo de Cristo Jesus, enviado para pregar o evangelho àquela comunidade. Vocês devem lembrar, por exemplo, que quando Paulo escreve, está lá na viagem missionária, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nos parece que Paulo ali, ele se converte, ele leva o evangelho de Cristo àquela comunidade ali de Corinto, começa a pregar a palavra de Deus em Corinto. Chega um momento que Paulo fica desestimulado, diz: não, eu vou embora, eu não quero ficar aqui não. As pessoas ouvem, e não se converte. Estão se levantando contra mim. E aí Deus chega para Paulo, a pessoa de Cristo, e diz: olha, Paulo, continua nessa cidade, porque eu tenho muitos eleitos. E os historiadores, os eruditos dizem que Paulo passou 1 ano e 6 meses em Corinto, ali estabelecendo aquela igreja. Paulo, ele, depois dele sair de Corinto, ele vai para uma outra região, e quando Paulo agora recebe os informes de uma família, da família de uma pessoa que frequenta a igreja, uma família de Cloe, de que havia muita divisão na igreja, muito problema na igreja, muita dificuldade, Paulo disse: olha, em parte eu acredito, porque eu ouvi dizer que dentro de vocês existe um grupo lá que diz: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e o outro grupo é o grupo de Cristo. E aí Paulo começa a pontuar algumas coisas, diz: olha, quem é Paulo, quem é Apolo? Servos, por meio de quem vocês creram. Quem são os pastores que passam pela igreja? Servos pelos quais vocês creram. É isso que Paulo está dizendo. No capítulo 4, Paulo menciona um fato interessante, de que ele diz haver na igreja a visão de que os pastores, eles são dispenseiros da multiforme graça de Deus, através da pregação, em que eles devem ser dispenseiros do evangelho, da graça de Deus, à igreja. Ele compara a igreja a um edifício que está sendo edificado, alicerçada, e compara a igreja a uma lavoura que está sendo regada, plantada. Ele disse no capítulo anterior que um plantou, outro regou, mas quem dá o crescimento é Deus. E aí ele faz essa comparação como lavoura e edifício de Deus é a igreja. No capítulo 5, Paulo ele menciona um problema agora de imoralidade dentro da igreja. Ele diz que nunca ouviu falar naquele tipo de imoralidade na igreja, que era o problema de um crente dormir com a madrasta. E a igreja não fez nada, a igreja não estava disciplinando o crente, a igreja não estava tratando do pecado dos crentes. E aí Paulo, de maneira muito incisiva, trabalha a disciplina naquela igreja. No capítulo 6, Paulo menciona outro fato triste para aquela igreja. Era que um crente estava indo na justiça a colocar outro crente a processar. Nos versos de 1 até o verso 13, o apóstolo Paulo menciona e trata desse problema de maneira muito contundente. Nos versos de 14 até o verso 20, o apóstolo São Paulo, no capítulo 6, vai mencionar um outro fato triste na igreja. Havia um crente que estava vivendo com uma prostituta. Mas as coisas vão se agravando e Paulo vai tentando trabalhar esses problemas na igreja. No capítulo 7, havia crente que estava abandonando o seu contato íntimo com o seu cônjuge. Havia perguntas sobre se deve ou não casar a filha virgem ou não. E é mais espiritual estar solteiro ou estar casado? O que é mais crente? Quem é mais crente? Aquele que é casado ou aquele que é solteiro? E Paulo começa a discutir esse problema na igreja que estava ali, perturbando o coração dos crentes. No capítulo 8, Paulo ele lida com o problema da liberdade cristã. Eu sou crente forte, eu posso ir até uma casa de ídolo, comer as coisas sacrificadas aos ídolos, não me importa a consciência do irmão, não importa se o irmão tem uma mente frágil, isso pouco importa.
No capítulo 9, Paulo vai discutir o problema do abandono da igreja em relação a ele. A igreja não estava sustentando, a igreja não estava cuidando dele, a igreja não estava lidando com o cuidado pastoral de Paulo, e Paulo trata desse problema na igreja. E aí chegamos no capítulo 10. No capítulo 10, nós vimos na última exposição, que o apóstolo São Paulo, ele agora lida com o problema da chamada desobediência. Temos considerado aquilo que Paulo chama de uma vida desobediente. Nos versos de 1 até o verso 13, nós vimos na última exposição, que Paulo, ele menciona a igreja assim: olha, alguns no passado estiveram debaixo do mar, provaram das bênçãos celestiais, estiveram ali debaixo da nuvem, beberam da rocha que era Cristo, comeram do maná do deserto, mas eles se prostraram porque eram infiéis, eles eram idólatras, eles se prostraram durante o bacanal que eles fizeram diante do bezerro de ouro. E eu quero dizer para vocês que eles são exemplos de alerta para nós. Nós podemos pecar no pecado da idolatria, do coração idolátrico, da autossuficiência, daquilo que achamos que somos mais importantes que o outro, e Paulo começa a combater isto. Mas agora nos versos de 14 a 22, Paulo volta novamente ao tema da idolatria. Paulo, neste capítulo, irmãos, tem arguido com os coríntios de que eles abandonem a desobediência, que eles passem a serem obedientes à palavra de Deus. E após apresentar o exemplo do Antigo Testamento de Israel, agora Paulo mais uma vez retoma este tema de maneira muito incisiva, de maneira veemente. Agora ele pede para que os crentes não devem se associar com a idolatria. Os crentes não devem ser idólatras em nenhum momento. E você pergunta: pastor, é possível um crente ser idólatra? É, e nós já vimos isso. E aí Paulo começa agora a alertar a igreja desta forma: vocês precisam fugir da idolatria. E a pergunta que o crente faz no coração é: como eu posso fugir da idolatria? De que maneira eu posso fugir de ser um idólatra? Como é que eu sou um idólatra? Paulo já mencionou as características do idólatra nos versos de 1 a 13. Agora no verso 14 ele vai mostrar, a partir do verso 14, como eu vou fugir da idolatria e o que eu preciso fazer para fugir da idolatria. Em primeiro lugar, eu preciso evitar o mau exemplo, ser um mau exemplo na vida de idolatria. Nos versos 14 até o verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos. Aí ele diz assim: julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui Paulo, no verso 14, lembra-nos da urgência de fugir da idolatria. Aqui Paulo, de maneira muito incisiva, ele diz: irmãos amados. Ele olha para a igreja e chama a igreja de uma igreja amada, de crentes amados, de crentes que ele ama, de crente que ele quer o bem, de crente que ele está exortando para que viva uma vida de santidade. O pastor, ele não exorta aqui nesse contexto de querer o mal. O pastor nunca exorta você para viver uma vida de santidade, para ver o seu mal. Deus exorta você através dos pastores para que você viva uma vida de santidade. E ele começa exatamente aqui dizendo: fugir da idolatria. A urgência, a reclamação urgente da fala de Paulo exige de nós esta ênfase. Paulo, ele olha para a igreja, chama de amados para preparar o seu coração para receber a instrução pesada da palavra de Deus. Paulo diz: fugir da idolatria. Mas a pergunta é: que idolatria é esta? Ela não trata-se aqui daquela prática de fazer orações e de prostrar-se diante dos ídolos de madeira, de pedra, de barro. Não, aqui esta idolatria ela é mais sutil. Paulo, ele está mencionando isso. Aqui, como é que esta idolatria se apresenta? No tomar parte dos ritos dos incrédulos. É isso que Paulo está dizendo. Lembra no contexto que Paulo está mencionando, no contexto imediato lá atrás, você voltando lá atrás, Paulo está falando exatamente disso. Ele diz lá no verso 7, não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Os crentes terminavam um culto na igreja, e aí estava tendo um culto pagão do outro lado, eles iam para o culto pagão, comer, se divertir, se alimentar, viver naquele momento, naquela festa pagã. Aqui Paulo, de maneira muito nítida, muito clara, alerta a igreja desse perigo, nesse tomar parte com esses ritos com os incrédulos.
mas também no ato de desassociar o ato externo do ato interno do coração. Paulo diz que se está se dirigindo aos que se julgam sábios, é isso que ele diz no verso 14, verso 15, ele diz, falo como a criteriosos. Essa palavra criteriosos é a mesma palavra para descrever aquele que está julgando, discernindo, tendo sabedoria, é aquele que diz que é sábio. Paulo não está falando para neófito, Paulo não está falando para novo convertido, Paulo não está falando para o crente que chegou na igreja ontem, ele está falando para crente que conhece a palavra, conhece a Bíblia. Ele diz, você crente, sabe que pode cair em idolatria, por isso fuja da idolatria. Eu falo a uma pessoa sábia, a uma pessoa experiente, a uma pessoa que já está na igreja há tantos anos. O problema nosso é que nós esquecemos exatamente disto. Aqui a palavra criteriosos, que a nossa tradução colocou, é a palavra diacrinô, que descreve aquele que tem um juízo abalizador, aquele que julga com a baliza, aquele que é juiz, aquele que aprendeu a tomar decisões. É a mesma palavra exatamente que aparece no contexto de 1 Coríntios 14, nós vamos ver quando chegarmos lá, quando vai falar sobre a ideia dos profetas, aquele que julgar a ordem de quem iria profetizar, não o conteúdo da profecia. Paulo diz assim, sejam criteriosos. Aqui o sentido de criteriosos é exatamente isso. Ele não está falando a novos convertidos, mas aos crentes experientes da igreja. Ele apela para o discernimento que os crentes diziam, eu sou crente, eu tenho um dom espiritual, pastor, eu tenho um dom de línguas, eu tenho um dom de visões, eu tenho um dom de revelações, eu sou um crente piedoso, eu sou um crente que estou na igreja todos os domingos. Mas a questão é, você é um crente que tem um coração idólatra, e você ainda não entendeu isto. Então Paulo está combatendo exatamente esta falta de critério desses crentes. Eu me dirijo a quem é criterioso, a quem se julga ser sábio. Agora, Paulo apela para o discernimento desses crentes, e aí ele diz, aí ele diz assim, olha, discernimento desses crentes, mas que esses crentes estão vivendo em comunhão com os incrédulos. Se participamos dos elementos eucarísticos, é o que diz o texto, olha o que diz o texto, ele diz, fala criteriosos, julgais vós mesmos o que digo, ou seja, pensem entre vocês mesmos, analise a minha exortação e veja se eu não tenho razão. É isso que Paulo está dizendo. Aí ele vai argumentar agora, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que nós quebramos, partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo? Aqui Paulo, de maneira interessante, nos lembra que se participamos dos elementos eucarísticos, estamos em comunhão não apenas com um com o outro, mas com aquele que representa o elemento eucarístico. Ou seja, eu participo do corpo e do sangue do Senhor, estou em comunhão com o Senhor, estou em comunhão com os santos. Paulo não está discutindo primeiramente a doutrina da comunhão dos santos aqui no texto, mas Paulo está contrastando com a idolatria. Por que ele faz isso? Qual a razão dele contrastar com a comunhão dos santos e a comunhão e a idolatria? Por que ele o faz assim, desta forma? Aquele que participa destes rituais, é isso que Paulo está dizendo, está em comunhão com os mesmos rituais. Então, Paulo, ele argumenta no capítulo 8 de que o crente não deveria fazer o irmão na fé fraco, fracassar, cair, decair, escandalizar-se, mas ao mesmo tempo Paulo diz assim, olha, ainda que você tenha autoridade pela palavra de Deus, de estar ali naquele momento, que nada daquilo ali lhe afeta, entretanto, aprenda uma coisa, se você participa daquele evento único, ali você se torna idólatra junto com eles. Daí a razão de nós não sermos ecumênicos, daí a razão de nós não sermos sincretistas. Pastor, o que é sincretismo? É quando você junta tudo. Recentemente nesta cidade foi aclamado, recebido com aplausos, com coisas maravilhosas, como uma coisa abençoadora, a chamada Marcha para Jesus. Veja como nós imitamos os ritos pagãos, os ritos idólatras.
Nós amamos a idolatria e nós esquecemos disto. Só para você ter uma ideia de que como nós chegamos, como a igreja evangélica ocidental chegou. O catolicismo pagão romano tinha uma missa para todo tipo de santo. Um certo papa decidiu assim, não, rapaz, a gente tem missa para todo mundo, a gente só não tem uma missa para Cristo. Então vamos criar uma missa para Cristo. E para criar a missa para Cristo, nós pegamos o ritual do Sol Iule e da Saturnália dos pagãos, revestimos de evangelho, de cristianismo, e vamos chamar de Natal. Importar o Natal para nós. O que é o Natal? Christmas. E o que é Christmas? Missa de Cristo. Imitando o mundo, imitando a idolatria, vivendo no paganismo. Nós já temos as novenas, as trivenas, as vias crucis, onde um bando de pessoas que deveriam conhecer o Evangelho de Jesus segue um boneco de barro, fazendo orações e cantando louvores e tal, e vai peregrinando por toda a cidade. Agora os crentes tiveram a brilhante ideia de criar uma outra procissão com o nome Marcha para Jesus. Aqui, irmãos, Paulo está combatendo exatamente essa associação da igreja com a idolatria dos incrédulos. Aqui Paulo ele combate exatamente isso ao colocar esse patamar, esse divisor de águas da igreja. Aqui Paulo diz que aquele que está em comunhão com os incrédulos, no rito incrédulo, reflete a mesma natureza. No verso 16, Paulo diz aqui, a hora que Paulo diz, porventura o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue com Cristo? É. E se você estiver abençoando o cálice de barco lá na cultura da época, veja, eles pegavam um cálice de barco, que era um cálice cheio de vinho, com libações, e Baco era o deus da fertilidade naquele contexto, e eles bebiam do cálice de Baco, mesmo sabendo que aquilo ali não tinha nenhuma influência sobre eles, mas eles estavam participando de um rito idolátrico. E aqui, irmãos, de maneira muito curiosa, Paulo ele faz esse paralelo, apontando para uma comunhão. Assim, essa idolatria agia na vida dos crentes, ainda que os crentes não quisessem, não tivessem a intencionalidade de serem idólatras, acabavam se tornando idólatras. Por isso que Paulo diz, fugir da idolatria. Não é que Paulo está dizendo assim, vocês têm um ídolo de vocês em casa, vocês têm um ídolo do lar, como era no Antigo Testamento, vocês não têm um oratório em casa, mas o coração de vocês está inclinado naquilo que o ímpio promove, divulga, estabelece como um rito religioso. Isso nos leva para a nossa segunda proposição nesse texto. Como devemos fugir da idolatria? Devemos considerar como Deus tratou a idolatria no passado. Veja os versos 17 e 18 dessa passagem. Ele diz, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão. E aqui é interessante. Paulo agora move-se para mostrar a importância de se nutrir a nossa comunhão com Cristo em nossa confissão pública de fé. No verso 18 ele diz, considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são partícipes do altar? Aqui Paulo, ele de maneira interessante, lembra a igreja que o nosso ato público de fé, de que seguimos a Cristo nesse ato público eucarístico. Paulo diz, olha, porque embora somos muitos, nós somos membros desta igreja presbiteriana em Riachão de Jacuípe, e temos comunhão com crentes batistas, presbiterianos, congregacionais, crentes piedosos em Cristo Jesus. Então somos muitos. Somos muitos. Mas diz o texto, somos unicamente um só pão.
né? Unicamente um só pão. Por que ele usa a expressão pão? Ele usa apenas um único elemento na primeira linha para descrever o sacramento completo, indicando a nossa comunhão com Cristo. Mas ele diz assim, ainda no verso 18, ele diz assim, verso 17, e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Aqui, irmãos, isso nos impede, aqui de maneira muito clara, Paulo está dizendo que isso nos impede a associação aos ritos religiosos com os incrédulos. E aí faz sentido agora o que Paulo vai dizer na segunda carta, no capítulo 6, versos de 12 a 14, quando Paulo diz assim, que comunhão há entre o crente e o incrédulo, entre a luz e as trevas, entre o altar de Deus e o altar do maligno, entre Cristo e Baal. Qual a comunhão que há entre eles? Nenhuma. E nós pegamos aquele texto e aplicamos exclusivamente, quase que exclusivamente, a relacionamentos, a namoros, a envolvimentos amorosos, e não é. A referência se aplica a isso também, mas a toda e qualquer associação onde o incrédulo tem acesso a uma parte da nossa vida. Há um acesso que é um acesso muito secreto, muito íntimo, muito pessoal. É quando o incrédulo se torna o nosso melhor amigo. É quando o incrédulo se torna aquele que estende a mão a nós e achamos que ele faz melhor que os cavaleiros de Cristo na igreja. A Escritura, de maneira muito clara, irmãos, estabelece aqui a nós esse elo singular entre a idolatria e a prática idolátrica, como Deus trata dela. Aqui, de maneira interessante, o apóstolo São Paulo, ele lembra-nos que Deus, ele trata desta forma, lembrando Israel. Lembrem-se de Israel, segundo a carne. Porque ele vai lembrar agora o seguinte, que quando Israel comia do sacrifício, ele se tornava participante do altar. Quando Israel se alimentava de algum ídolo, ele recebia a mesma punição por causa da idolatria com o ídolo. Assim, irmãos, os ritos religiosos nos impede de associação aos ritos religiosos com os incrédulos. Então Paulo volve mais uma vez a um exemplo, pois ele olha para os ritos de Israel e que os levava a serem participantes do altar. É o mesmo argumento que ele fala no capítulo 9 de 1 Coríntios. Ele diz, aquele que ministra no altar, aquele que prega no altar, ele se alimentava do altar. Assim, aquele que prega o evangelho, que viva do evangelho. É o paralelo que Paulo faz. Este mesmo paralelo que Paulo coloca para dizer, vocês precisam sustentar o ministro da palavra da igreja, assim de igual modo como era feito no Antigo Testamento. Então, de igual modo, ele agora fala da relação de irmandade. Se eu me associo com um culto idólatra, se eu tenho um culto cheio de mazelas, de idolatria, de falsos ensinos, de falsas doutrinas, eu estou em comunhão com aquilo. Paulo aqui, de maneira muito séria, ele começa a combater isso usando os exemplos veterotestamentários. Aqui Paulo diz que isso os levava a serem participantes do altar, não apenas o sacerdote, não apenas aquele que ministra. Você pode dizer, não, mas o problema ali é do padre. O problema ali é do macumbeiro. Hoje, num grupo de WhatsApp, um moço falando assim, pastor, é muito bom esses estudos da palavra de Deus. É muito bom a gente ouvir os sermões, a palavra do Senhor. Às vezes, pastor, eu também participo num grupo que tem até macumbeiro falando sobre macumba. Percebe como a coisa ficou bagunçada na igreja? Percebe como nós nos tornamos tão idólatras na igreja? Paulo, de maneira muito incisiva, rebate exatamente essa postura do mundo. Aqui Paulo lembra que não é apenas o pastor que participa, o sacerdote, ou aquele que ministra nesses ritos, mas todo aquele que está ali para ofertar e para se alimentar daquele cordeiro lá no Antigo Testamento, igualmente no Novo Testamento na prática idolátrica. Assim como o participante participava da refeição ao ídolo,
Assim, Deus, de maneira muito incisiva, diz que é necessário que há uma associação. Assim como eu participo do elemento da ceia do Senhor, a mesa do Senhor, eu sou santificado pelo uso dos sacramentos. Assim, quando eu participo dos altares dos ídolos, a manifestação profunda da impureza. Isso é muito nítido quando nós estudamos o capítulo 10, quando Paulo vai mencionar que aqueles indivíduos, eles se levantavam para se divertir. O fato de se levantar para se divertir, vocês devem lembrar disso, que lá em Deuteronômio capítulo 32, quando fala do bezerro de ouro, nós vemos que o povo se levantava, as mulheres se prostituíam diante do altar, e o altar era prestado como se fosse a Yahvé, a Deus. Lembra de Arão? Olha, Israel, estes são os teus deuses que vos tirou da terra do Egito. Ele usa a palavra lá, Yahvé. Este é o Yahvé que tirou vocês do Egito. Então o idólatra, ele nunca vai achar que está pecando contra Deus. O idólatra sempre vai achar que está servindo a Deus. Mesmo na igreja, num falso culto, numa falsa adoração, numa falsa ministração. O idólatra, ele faz isso. O idólatra acha, chegue para um católico, apostólico romano, e diga que ele é idólatra, ele vai dizer que não é, que ele está servindo a Deus da maneira dele. Como se Deus aceitasse a sua maneira de servi-lo. Deus não aceita a sua maneira de servi-lo. Deus só aceita a maneira que Ele quer que você o sirva. Aprenda uma coisa, é Ele quem manda em você, é Ele que governa a sua vida, é Ele quem governa o seu ser, é Ele que manda na sua existência, é Ele que requer um culto para Ele, não é você que apresenta qualquer coisa para Jesus. Isso me lembra quando eu era pentecostal, eu via muito isso na igreja. Eu vou louvar aqui, irmãos, para Jesus, eu não ensaiei não, viu? Mas eu vou apresentar para Jesus aqui, que Jesus receba. Não! Eu estou servindo a Cristo. Eu não estou servindo as minhas emoções, aos meus gostos, às minhas coisas, ao que eu acho melhor para mim e para o culto, para a liturgia. Não, eu estou servindo a Cristo. Então, se eu sirvo a Cristo, eu vou dar o meu melhor. É para Ele, não é para mim. Eu vou ensinar a palavra de Deus às crianças, farei da melhor forma possível, que glorifique a Deus. Eu vou subir no púlpito e vou pregar a palavra, ensinar o evangelho, vou fazer como se fosse meu último sermão, minha última pregação, porque é a graça de Cristo, Cristo é quem é honrado com aquilo que nós fazemos. Mas buscar sempre a palavra como Ele quer que nós o façamos. É isso que a idolatria faz, corrompe a verdadeira adoração, corrompe o verdadeiro culto, rouba de nós o prazer de servir a Deus, e nos dá a força para servirmos a nós mesmos e aos nossos gostos. Somos senhores do nosso próprio umbigo. Agora veja, assim Paulo, ele faz com que a igreja reflita sobre isto. Deus, ele provoca a santidade quando nós participamos dos seus ritos. Os ídolos provocam distanciamento de Deus quando nós participamos dos seus ritos. Isso nos leva para a nossa última proposição que esse texto nos traz, irmãos. Como devemos fugir da idolatria? Devemos reconhecer as consequências da idolatria. Quando eu reconheço e percebo o resultado que é ser idólatra, eu vou aprender a fugir dela. Versos 19 a 22 da passagem de 1 Coríntios 10. Ele diz assim: que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio. E não a Deus. E se eu não quero que vos torneis associados aos demônios, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, e não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos o zelo do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Olha que coisa linda agora Paulo faz.
Paulo argumentar contra os ídolos, irmãos, ele estabelece algumas coisas importantes. As consequências são terríveis quando você é idólatra. Primeira questão, Paulo ele apresenta no verso 19 a nulidade dos ídolos. E aí é interessante, porque quando Paulo vai discutir sobre isso mais à frente, Paulo vai dizer assim, olha, vocês antes eram guiados, lá atrás ele volta um pouco, isso é mais lá no capítulo 2, ele vai dizer assim, olha, vocês antes eram guiados por ídolos mudos, por ídolos que não falavam, vocês estão agora numa igreja em que Cristo fala, em que Deus fala conosco, em que Deus usa a sua palavra para nos orientar. Então ele diz, ele primeiro apresenta a nulidade dos ídolos. É o ídolo alguma coisa? Não, é isso que Paulo está dizendo. O ídolo não é nada, o ídolo é uma coisa vã, o ídolo não tem poder nenhum sobre nós, mas o ato de sacrificar os ídolos nós o fazemos a demônios e não a Deus. Está lá o boneco lá, imaginemos o cara lá que está lá no baixo espiritismo. Eu já participei do baixo espiritismo, e o pessoal diz assim, alguém maior do que Deus? A resposta que todo terreiro de macumba diz, ninguém. Veja, a ideia deles é exatamente associar a divindade, mas a demônios que eles estão ofertando, eles estão sacrificando a esses demônios. Então Paulo, primeira questão que nós aprendemos, irmãos, qual é a primeira consequência que nós sofremos quando somos idólatras? Nós estamos sacrificando parte do nosso tempo, do nosso recurso, do nosso tempo a demônios, não a Deus. É a primeira coisa que a gente aprende. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, irmãos, é que Paulo não quer que os crentes tenham comunhão com os demônios. E é isso que ele diz aí no verso 20. Ele diz, antes digo que as coisas que eles sacrificam é demônios, e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados a demônios. Quando Paulo proíbe esses crentes de ir para aquelas festas pagãs, paganizadas, associadas à idolatria, Paulo faz um princípio estabelecido. Ele diz, se vocês estão lá, vocês não estão em comunhão com Deus, vocês estão em comunhão com os demônios. Mas veja, não é apenas isso. Ele diz, eu não quero que vocês se associem a eles. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, a segunda consequência, é que o culto ao ídolo, a idolatria, nos priva da verdadeira comunhão com Deus. Porque enquanto você alimenta o ídolo no seu coração, o que é o seu ídolo? O meu ídolo pode ser meu carro, pode ser minha casa, pode ser minha conta, pode ser minha esposa, pode ser meus filhos. Quando o ídolo toma o lugar de Deus, eu não consigo ter comunhão com os outros na igreja. Eu não consigo ter comunhão com Deus na igreja. A minha vida e a minha preocupação é com o meu ídolo e não com a adoração a Deus. A minha preocupação, o meu esforço, a minha força é fazer com que o meu ídolo se sinta agradável comigo, se sinta bem comigo, seja realmente receptível ao que eu faço pelo meu ídolo. Nós esquecemos disso. Mas não apenas isso aqui. Nos versos 21 e 22, Paulo lembra, e aí ele trabalha com a censura eclesiástica. Ele trabalha com o princípio da disciplina agora, versos 21 e 22. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso nos lembra o ensino de Jesus no Evangelho, sobre o amor à riqueza. Vocês lembram disso, né? Ou o coração de vocês não pode ter dois senhores. Ou há de servir a um e agradar a um e aborrecer o outro, ou há de aborrecer um e agradar o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Paulo parece que ouviu esse discurso de Jesus, e ele coloca aqui de maneira muito clara para nós: vocês não podem participar da mesa do Senhor se vocês têm um coração idólatra.
Um coração mergulhado na idolatria, uma vida mundana, paganizada, voltada para o paganismo, voltada para a vida promíscua, longe da vontade de Deus, da falsa adoração e da falsa idolatria e do culto de si mesmo. E a pergunta é, por que Paulo faz isso? Por que Paulo alerta tanto a igreja? Primeiro, porque é incompatível. É incompatível o crente associar-se com o incrédulo. Aprenda isso de uma vez. É incompatível você viver em comunhão com o incrédulo. Isso não é bíblico. Isso não tem base na Escritura. Isso não tem base na palavra de Deus. Não tenha comunhão com o incrédulo. Não abra o seu coração para o incrédulo. Não exponha a sua vida para o incrédulo. Não exponha as suas dificuldades, lutas e batalhas para o incrédulo. Exponha a Deus. Procure um crente piedoso, dedicado à palavra, dedicado ao evangelho, crente mesmo, não fofoqueiro, mas crente. E abra seu coração. Ele saberá como lhe dar a orientação da palavra de Cristo. Procure o pastor da igreja. A Escritura, ela nos ensina exatamente isso. Não há comunhão, então há incompatibilidade entre ser crente e ser idólatra. Eu sou crente, eu amo Jesus, mas a minha mulher é mais importante que Jesus. O meu filho é mais importante que Jesus. O meu trabalho é mais importante que Jesus. As minhas coisas são mais importantes que Jesus. Não é e não pode ser. Essa é a primeira questão. A segunda, que Paulo diz, é que Deus se torna o nosso inimigo. Veja o verso 22. Ou provocaremos zelo no Senhor. Essa palavra zelo, na língua grega zelos, que significa ciúme, ira. Entende? Ou provocaremos ira no Senhor. Aí ele pergunta, por acaso você é mais forte do que Deus? É como se você estivesse desafiando a Deus com seu ídolo. É como se você estivesse dia após dia dizendo, Senhor, eu quero te servir, mas o meu ídolo é melhor que você. Eu quero te adorar, Senhor, mas o meu ídolo é mais importante que você. Você está provocando ira no coração de Deus. E aí Deus, quando se levanta irado, ele pergunta a Paulo, você é mais poderoso que aquele que te fez? Você quer continuar apresentando diante de Deus o seu ídolo? Você quer sair desfilando no mundo com o seu ídolo no coração? Mate seu ídolo, quebre seu ídolo. Faça que nem Gideão, nem que seja de madrugada, nas batalhas de oração, quebre o seu ídolo. Não admita o ídolo tomar conta do seu coração. Não permita que sua vida espiritual se esvaneça por causa do ídolo. Eu estou nesse mundo para adorar a Deus, para servir ao Senhor. E ídolo nenhum vai me impedir de fazer isto. Diante disso, que verdades nós podemos aprender aqui desse texto? E aplicar o nosso coração como igreja do Senhor Jesus. Algumas verdades nós podemos aprender. Primeiro, nós aprendemos aqui nesse texto a importância da santidade. Uma coisa mais importante na nossa vida, irmãos, que é a santidade. Precisamos ser homens, mulheres, jovens e crianças santos, que amam a Jesus, que amam o Senhor, que amam a sua palavra. E ao ser santo significa que eu preciso me consagrar diante de Deus, estar mortificando o meu pecado, mortificando a minha natureza caída e depravada que me leva para longe do Senhor. Eu preciso aprender isto. É a primeira verdade que nós aprendemos aqui. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é a importância que Deus deve ter na nossa vida.
Ele deve ser o centro da nossa vida, ele deve ser o nosso objeto de culto. Não as coisas que nos cercam. As coisas que nos cercam perecerão, nos deixarão um dia. Nossos filhos, nosso cônjuge, nossa conta bancária, nossa estabilidade econômica, o teto que nos abriga, tudo vai deixar de existir. Mas Deus será perenemente eterno. Ele continuará existindo, mesmo que as coisas que nós temos como base, como fundamento, Ele vai continuar existindo, Deus. Essas coisas vão cair da nossa mão como poeira, e o vento levará. A quem você prefere servir? As coisas que perecem ou ao Cristo que é eterno? A terceira verdade que nós aprendemos aqui nesse texto e devemos aplicar ao nosso coração, irmãos, a importância de sermos uma igreja que nutre e alimenta a comunhão entre os crentes, entre os santos. Significa que quando eu tiver alguma coisa a resolver com você, resolva comigo, resolva com o outro. É isso que o Evangelho nos ensina. Se tu tem alguma coisa com teu irmão, procura ele em particular e resolve tu e ele. Não te ouviu? Usa o critério das tuas testemunhas. Não te ouviu? Procura a igreja. Comunhão. É a comunhão que nos alimenta, é a comunhão que nos nutre, é a comunhão que nos une. E por fim, precisamos dizer não ao mundo. O mundo vive nos seduzindo dia após dia. O mundo parece ser melhor que a igreja. Ele só parece ser. Ele continua com as mesmas práticas. No mundo tem, sabe o quê? Ervas daninhas e abrolhos. Não tem nada para te oferecer. Não tem nada para te dar. O mundo não tem nada para dar ao seu coração. Tudo que tinha lá no mundo você já experimentou. Tudo que tinha lá você já sabe qual é o sabor. Aqui é difícil realmente. Mas eu ainda prefiro estar aqui do que estar lá. Aqui eu sempre vou ter a oportunidade de ouvir uma palavra de perdão. Aqui sempre eu vou ter a oportunidade de ter o pecado confrontado na minha vida. Lá não. Lá o pecado ficará desregrado. Ficará incontrolado. Ficará não camuflado, mas ficará totalmente destruindo quem você é. Então ame a Cristo. Você não tem o que perder. Você não tem o que perder estando na igreja. Continue amando Jesus. Ora, um crente vigoroso, firme, amando o Senhor. Às vezes parecendo um Elias na caverna, com medo das circunstâncias da vida. Às vezes tendo um coração de peito, de aço, como um Davi. Mas às vezes tendo que esconder o seu pecado, e quando ele é desnudado, cair de joelhos e dizer: Senhor, eu sou pecador. Às vezes ser um medroso como Gideão, e fazer provas do Senhor constantemente, mas saber que Deus é com você mesmo quando a adversidade maior está na sua frente. É como ser como Cristo. Chegar no Getsemane, nas horas madrugadas da noite, na alma aflita, e soar sangue, e orar da seguinte forma: Pai, não faz a minha vontade,
mas faz a tua vontade. Isso é viver a vida cristã. Isso é amar o Evangelho. Convido a você nesta noite a reconhecer que só Cristo é o centro da sua vida e que a idolatria não faz parte da sua natureza cristã. A idolatria não faz parte da sua alma. Você foi criado para a glória de Deus. Que Deus aplique isso em nossos corações, para a sua glória. Amém. Oremos ao Senhor agradecendo a palavra do Senhor. Senhor, obrigado, Deus, porque a tua palavra, ó Deus, foi pregada, Senhor.